Fala, Filipão, beleza, meu brother? Boa noite. Beleza? Tudo Dá um abraço beleza? aí pra meu xará, Rafael. Rafael, nobre investidor. Esse cara é bacana demais, tem um conteúdo muito bacana. Eu sigo lá, de vez em quando apareço nas lives do cara. Vamos bater um papo depois, Rafa. Trocar uma ideia aí, uma live, alguma coisa. Você realmente é um cara que agrega demais, viu? Parabéns pelo conteúdo. Ó, nossos alunos entrando aí já. Grande André. André, tô te devendo o link da aula de ontem, né? Vou mandar hoje ainda, tá? Tô aqui meio suado, acabei um treino agora, tomei banho mesmo assim, tô suado aqui. Vamos lá, vou deixar a galera entrar. E aí, Filipão, beleza, meu velho? Beleza, Rafa? E aí, vamos que vamos aí, mais uma live, mais um panela. Dia importante hoje aí, né, dos mercados. Não sei se o Copom já saiu. Copom saiu um e-mail, acho. Um e-mail foi até acima, né, da expectativa, que acho que era 1%. Tem um detalhe importante, né? Hoje, pessoal, a gente chama o mercado financeiro da super quarta, né? Por que super quarta? Porque tinham várias decisões importantes a serem tomadas. A gente vem falando sobre isso há mais de, sei lá, alguns meses. Ó, doutor Eduardo Tomboli chegou aí, o que tá trocando o dia pela noite nos plantões da Petrobras. E se quer que saber da Petrobras, pergunta a Eduardo Tomboli aí que ele sabe. Eu brinco assim é porque o Edu ele trabalha lá na Petrobras. Mas enfim, hoje era super quarta, pessoal. A gente vai comentar isso aqui com vocês. Para quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. E a gente fala aqui no Panela sobre três pontos de vista, tá? O primeiro ponto de vista é análise, um bate-papo informal aqui para vocês entenderem um pouco sobre essa questão de mercado, né? O que é que impacta, o que é que não impacta, por que é que acontece. Depois a gente dá uma olhadinha nos movimentos gráficos. A ideia não é fazer nenhuma análise gráfica elaborada, mas só olhar os movimentos para vocês observarem, se familiarizarem com isso. E hoje, em especial, você que quer começar, a gente discutiu entre a gente, o Niltinho tá na área também, um cara incrível que opera opções. A gente discutiu entre a gente resolveu bolar, pessoal, uma sequência de conteúdos para ir amarrando as operações para trazer para vocês uma sequência lógica para quem quer, de fato, aprender opções, tá? Trazer vocês aqui para esse universo. E aí a gente resolveu falar hoje sobre venda coberta. A gente vai falar os insights aqui, como cada um dos três opera a venda coberta, qual é a qual que vende, por que vende, quando é que rola, quando é que faz a rolagem, como é que faz isso, quando é que perde, quando é que ganha. Então a gente vai falar tudo sobre venda coberta. E se você faz esse tipo de operação, se você faz o lançamento coberto, a venda coberta, coloca já aqui nos comentários que a gente vai falar sobre essa operação hoje, que, na minha opinião, não sei os caras aí, mas eu acho que foi a primeira operação que eu comecei a fazer, e acho que todo mundo que entra no mercado de opções começa fazendo lançamento coberto, né, galera? Pessoal, boa noite. Com certeza, as minhas primeiras operações foram com lançamento coberto, sem dúvidas. A minha também. Comecei com lançamento coberto, acho que quase todo mundo começa assim, né? Mas a gente fala mais no meio pro final do programa, a gente aborda esse assunto, né? Show de bola. Vamos. Então, e aí, Filipão, o que aconteceu de bom hoje, cara? Acho que é basicamente a mesma coisa, né? Hoje foi a Super Quarta. Conta aí pra galera o que é essa história de Super Quarta hoje, que a gente é tão esperado esse movimento do que aconteceu hoje, que todo mundo já sabia o que ia acontecer, que não teve nem surpresa, né? A Super Quarta é reunião de dois anúncios importantes, né? Direcionados à taxa de juros. Primeiro, a taxa de juros soberana, que é americana, então o Fed se pronuncia referendando geralmente um pronunciamento que foi feito antes, né? Então o mercado já vai pronto para poder reagir até aquela ata. Acaba que o mercado muda um pouco a depender do tom que é passado essa informação, né? Ou então algumas informações a mais que são noticiadas ali durante o dia. Mas o mercado já fica preparado para o que foi anunciado antes. Desde dezembro a gente está falando aqui que o Fed já tinha avisado que ia aumentar a taxa de juros, né? E se confirmou hoje. E Super 4 porque também teve o anúncio do Copom, está para sair aqui, eu não achei ainda a informação, mas deve estar saindo aí em alguns minutos a nova taxa de juros brasileira também, nos próximos minutos aí. Hoje, como o Felipe comentou, o mais importante, ó, Niltinho, depois você vai explicar essa operação aí, viu, cara? Que isso aí já é uma venda coberta duplo mortal carpado, viu? Depois você vai explicar essa porra aí. É, Eu faço essa também. Eu gosto de fazer essa daí para operar vendido como se fosse uma proteção, né? Acho que acredito que é isso que ele faça. Vende o BOV e vende a put para
exercer, se cair, ele recompra. Eu faço algo parecido, talvez o inverso que dá no mesmo. O gráfico de payoff talvez seja igual, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Então, galera, assim, a gente já vinha comentando com vocês aqui no Panela já há algum tempo que a palavra do momento, sem dúvida nenhuma, chama-se inflação, tá? A gente vem comentando aqui, acho que nas nossas redes sociais, aqui no meu Insta, tem um vídeo que eu estava falando lá durante o Carnaval sobre o impacto da guerra em cima das commodities, mas a palavra que vocês precisam entender é inflação, tá? Inflação. Qual a grande causadora de inflação, o grande causador, a tempestade perfeita da inflação nesse período? Primeiro ponto é a questão do Covid, né? O Covid gerou uma crise na oferta de produtos, estava todo mundo em casa e as fábricas estavam fechadas, né? Então você sabe que ficou difícil comprar carro, ficou difícil comprar um monte de coisa, principalmente eletrônicos, mas mercadorias em geral. Então, as mercadorias não eram produzidas e para tentar ajudar as pessoas nessa questão financeira difícil que aconteceu durante o Covid, os bancos centrais começaram a emitir moeda. Então, a gente teve mais dinheiro na praça e menos mercadoria. Então, gerou um choque de oferta com demanda, com muito dinheiro na praça e pouca oferta de produto, a inflação disparou e acabou subindo muito. Isso no mundo inteiro, tá? Brasil, Estados Unidos, enfim, em todos os locais. E aí o que é que acaba acontecendo? O grande remédio utilizado pelos bancos centrais para controle inflacionário é o aumento da taxa de juros. Porque quando sobe o juro, dá uma segurada no consumo, a pessoa que vai fazer o crediário, sempre gosto de contar isso que fica fácil de entender, a pessoa que vai comprar as coisas no crediário acaba segurando mais as compras. E aí os bancos centrais vêm subindo, o Copom, né, aqui no Brasil já vem subindo, chegou a bater 2 a taxa Selic, eu brinco que agora sobe de 2 em 2. E aí acho que vai bater 11,5, acho que hoje, a gente vai checar daqui a pouco direitinho. E hoje a gente falava assim, caramba, quando acontecer subida de juros nos Estados Unidos, isso vai dar um problema, né? Felipe, por que teoricamente, se subir muito a taxa de juros lá nos Estados Unidos, vai ser problema para os emergentes? Assim, Rafa, já comentando, já pegando esse gancho, né, tem uma previsão de aumento até 1,9% em 2022, já para os juros americanos, né, e em 2023 vai chegar a 2,8%. Então, apesar da gente olhar assim, prima facie, achar baixo, né, mas com o padrão americano isso é muito alto. Para vocês terem uma ideia, o último aumento que houve na taxa de juros foi lá em 2018. Então, é um movimento muito sensível do Banco Central americano, porque você acaba aumentando a dívida também do país, né, que já é elevada, então isso tem uma consequência ruim, assim, em vários aspectos para os Estados Unidos, né. E em relação a aumentar a taxa de juros lá, é porque você vai acabar tendo um prêmio melhor a oferecer em um mercado que é mais soberano, mais equilibrado, mais seguro, né, pelo menos em aspecto de relevância no mercado internacional. Então, quando você começa a pesar, né, em relação aos mercados, você fica mais atraente, né, para o investidor. E aí o pessoal vai correr para lá para colocar uma parte do dinheiro, pelo menos, nessa parte. E, Rafa, pegando só um gancho também em relação a isso, você falou da inflação, a gente verificou que o petróleo caiu nos últimos dias aí, né, tem muita discussão envolvendo essa questão. E eu acho que tem uma importante causa, né, que é a questão do lockdown na China. Né, lá teve o surto lá da Delta Cron, que é uma nova variante aí misturada da Delta com a Omicron. Então, o pessoal está fazendo um lockdown grande lá. Então, a expectativa de consumo do petróleo, e a China é o segundo maior consumidor de petróleo do mundo, fez com que o barril do petróleo caísse bastante, quase mais de 20% aí nos últimos dias também. Um detalhe importante, galera, assim, veja como a tempestade perfeita inflacionária vem se criando, né? Primeiro ponto é, como eu falei, esse choque de oferta e demanda, como a gente acabou de explicar. E aí, imagina que todo mundo que vai vender produto precisa da matéria-prima, né, das commodities para fazer os produtos. E imagina que a guerra causou essa dificuldade, né? A Rússia, ela é grande exportadora de fertilizante, de petróleo, de uma série de commodities metálicas, então isso acabou diminuindo a oferta dessas commodities e acabou gerando um aumento do preço das commodities no mercado. Como o Felipe comentou, aumento de petróleo, aumento de uma série de outras, de fertilizantes, um monte de coisa. Isso acabou aumentando mais ainda o preço dos produtos e, consequentemente, mais ainda a inflação, pressionou mais ainda a inflação. Um detalhe importante, eu lembro que quando eu era moleque, uma vez eu estava na praia, eu lembro disso perfeitamente. A gente passando férias, assim, de quase
de quase 15 dias numa casa de praia, e meu pai comprava picolé para mim todos os dias, né? Aí eu lembro que o cara do picolé aumentou de um dia para noite, assim o picolé subiu bastante o preço. Meu pai perguntou, rapaz, o que é que você subiu o preço do picolé? Eu lembro disso perfeitamente. O cara falou assim, porque a gasolina subiu. Aí meu pai falou, mas o picolé não é de gasolina, ele fez, mas a gasolina impacta porque eu tenho que vir para cá, eu tenho que pagar a gasolina para chegar até aqui. Então eu lembro, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos nessa história, mas nisso eu gravei, cara, que assim, o preço do barril de petróleo e o impacto do preço da gasolina tem impacto em toda a cadeia produtiva, porque ainda é a principal matéria energética do mundo. Então, se o petróleo sobe, pressiona toda a cadeia produtiva, praticamente de tudo, todo o transporte no Brasil, até, enfim, tudo que vocês já sabem, né? Então, é, então isso foi interessante, eu lembro dessa história. E aí, quando a gente consegue que o barril de petróleo caia, o preço do barril de petróleo caia, a ideia é que o custo operacional diminua, em tese, isso pressiona menos a inflação. Vamos ver se na bomba, né, galera? Porque para quando o petróleo sobe, a bomba sobe rápido, né? O preço da gasolina. Vamos ver que se quando o petróleo cai, se vai cair na mesma velocidade o preço da gasolina. É só para complementar também, além dessa parte do transporte, o petróleo ele envolve N outros produtos, né? Então, parte do agronegócio tem petróleo, nossa parte de alimentação tem petróleo, a parte de embalagens tem petróleo. Então, além do transporte, até a própria embalagem do sorvete ali também tinha petróleo. Então, acaba aumentando o custo de tudo, né? A culpa é sua, viu, velho? Que você que trabalha lá na Petrobras, você sobre essa porra é você, né? Eu teria sido lá para subir os preços. Até parece. Mas vai mandar um Pô, abraço aqui beleza. para Califórnia Burger, para Valberto também. E, Rafa, tem duas perguntas já aqui. Eu recebi uma do André, que a gente vai falar mais no final do programa, viu, André? Sobre opções, e também a do Otávio em relação, ele perguntando se o prêmio das opções sobe com o aumento dos juros também. É uma pergunta interessante. É, exatamente, interessante. E aí, Tom, o que é que você acha? A curto prazo vai ser praticamente imperceptível. Uma das gregas ali é quem estuda as opções, estuda as gregas, né? E uma das gregas é a Rho, que tem a ver com a taxa de juros. É claro, ela vai interferir sim no prêmio das opções. Mas se você olhar, estudar, se você até procurar no Google a curva do Rho, pode ver que assim, a taxa de juros pode subir ou reduzir bastante, que o impacto sobre o prêmio é muito baixo. É claro, se você for fazer uma longa, uma opção de 2, 3 anos para frente, ela vai impactar, mas quem vai operar 2, 3 anos para frente vai ser mais nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente não tem liquidez até para isso, né? Então, assim, vai praticamente irrisório. Minha opinião, que a gente não vai nem perceber no prêmio das opções essa oscilação. E vocês? Eu acho que na prática vai mudar muito pouca coisa, né? Principalmente nas estratégias não muda nada, tá? Na prática, você não tem como falar, eu vou fazer uma operação aqui, uma arbitragem, na hora que subir a taxa de Selic, eu desmonto a operação aqui para sair no lucro. Felizmente, na minha opinião, não vai dar certo essa estratégia, não. E se eu fosse dar uma dica para aprender grega, uma das que eu eliminaria seria Rua não serve para praticamente nada, né? A não ser que a pessoa for fazer, que nem eu falei, for operar opções muito longas. Aí talvez faça um pouquinho de sentido, mas aqui no Brasil pode desconsiderar. Beleza, então, passado nessa questão de Copom, Fed, de guerra e etc. Felipe, quer comentar mais alguma coisa em relação a isso? Ou vamos aí para os. Como é que a. Aí, ó, Nilton já comentou aí, ó. Filipão e Edu. Selic subiu para 11,75, quase 1% ao mês. Subiu 1%, acho que era o que o mercado estava esperando, né? Isso. A expectativa do mercado. Beleza. E aí, como é que. Pro Brasil pode ser bom porque acaba atraindo mais investimento estrangeiro, né? Então tende a ter um fluxo um pouquinho maior do capital. Isso, é uma dica importante, essa questão que o Tom Bolli falou. Entenda essa relação, pessoal. Quando o Brasil, diz que a principal commodity de exportação do Brasil é juro, né? Quando o juro sobe no Brasil, fica mais rentável aplicar o dinheiro aqui no país, né? Então o que é que acontece? O gringo pega o dinheiro dele e joga dinheiro aqui no Brasil, né? Que é um país emergente relativamente seguro, né? E com a taxa de juros de praticamente 1% ao mês. O gringo pega lá o dinheiro emprestado, a gente chama isso de carry trade, né?
Ele pega o dinheiro emprestado no banco central deles lá, ou no banco que eles quiserem pegar, e jogam aqui no Brasil, pegam a um jurinho e investem em um jurão, né? E ganham esse spread aí. Então, quando aumenta o juro aqui, a tendência é que dólar entre no Brasil, e se entra mais dólar, em tese, o preço do dólar tende a cair. Beleza? Acho que é isso. E eu tenho Vamos dar uma só olhada aí, Filipão? antes do Felipão, desculpa, eu só tenho um comentário, só para Claro. acrescentar que o Felipão falou, foi assim, eu também acredito que o petróleo deu uma bela de uma corrigida pensando no lockdown da China, né? Mas eu acredito, não sei qual é a opinião de vocês, que se a concretizar, finalizar essa guerra que a gente está vivendo, também a pressão inflacionária aí sobre as commodities deve ajudar as commodities inteiras a cair. Então, assim, além se somar o lockdown, se o negócio começar a propagar junto com a finalização da guerra, aí pode ser que todas as commodities venham a cair. Então, nesse momento, pode ser que a nossa bolsa até sofra um pouquinho, né? Eu acho que a bolsa americana tende a talvez ficar melhor, mas a bolsa brasileira, como está muito interrelacionada ali com as commodities, pode ser que ela dê uma corrigidinha. Nada muito absurdo, mas acredito que Vale e Petro deva corrigir. Como eu tô com as puts de Ambev meio travadas aí, me dando dor de cabeça, teoricamente, se o trigo cair, a Ambev talvez suba. Aí a gente começa a fazer essas relações malucas, né? Mas se o trigo cair, provavelmente a Ambev sobe e resolve minhas puts de Ambev, tá tudo certo. Pois é, vamos para os gráficos aqui. Bora, vamos lá, vamos lá. Doutora Mirene, bom ver você aqui. Aqui eu tô E com aí, a ainda estamos... Esse é o SPX ainda, né? Bolsa Americana. Bolsa Americana. A gente traçou aqui na semana passada essa linha de tendência de baixa. Interessante que hoje ela ameaçou romper aqui, tá vendo? Tocou, na verdade, né? Vamos ver qual vai ser os próximos... Quais serão os próximos movimentos, né, da Bolsa Americana, do SPX, desse índice, né? Mas, o país decolando da Bolsa querendo salvar as putas de coque. Nessa aí, nem crise do petróleo resolve, viu? Eu posso dar a mão pro decolando na Bolsa aí, porque eu também sou praticamente o dono ali da Cogna, porque o tanto de put que eu tenho... Acionista majoritário aí. Pessoal, eu vou dar uma dica em relação a esse gráfico. Essas linhas que o grande Felipe coloca aí para vocês, mostrando um canal, né, de queda, um canal de baixa, é uma forma didática, né, visual, para vocês entenderem o seguinte. Percebam como existe um zigue-zague descendente, né? Topos e fundos apontando para baixo. Percebam que os fundos ficam cada vez mais fundos e os topos cada vez mais baixos também. Essa forma didática de mostrar o canal, né, do canal para baixo, é para mostrar que cada vez mais ela vem fazendo topos menores, né, e exatamente como ele está fazendo aí, a escadinha, tá vendo? Como se fosse uma escada descendo, é uma forma de ficar didático e visualmente falando. Olha aí, como ele está traçando, bem didático para vocês. E aí, nesse ponto verde, no último candle ali, né, mostrou primeiro uma sombra inferior importante, né, e um fechamento forte, né, Tomboli? Esse último candle aí. O último candle de hoje e de ontem foi 2 candles bem fortes aí para a Bolsa. Esse é o SPY, né, Felipão? É o SPX, é o índice. É o índice. A ideia, pessoal, o que é que vai contrariar esse canal que o Felipe tá colocando aí? É se amanhã ela fizer um candle aí, onde ele tá colocando o mouse aí, ó, e fechar acima desse candle, desse fechamento de hoje, tá? Se ele fechar acima desse candle de hoje, ele mostra o quê? Uma força compradora maior, fazendo, portanto, um canal, tentando quebrar esse canal. Ou seja, tentando montar topos e fundos ascendentes. Em tese, mostra a força compradora. Isso aí, ele pode fazer um pivôzinho, né? Ele pode começar a subir, quebrar essa linha, dar uma corrigidinha e falar, vamos mudar o canal, para poder ganhar força para ir embora, né? Então, pode ser um movimento esperado aí, ele subir, cair um pouquinho, para depois voltar a subir. Ó, Felipe desenhou para vocês aí, ó, tá? Mais didático do que isso, impossível, impossível. Então, olha que interessante, né? A gente falava o tempo inteiro que quando o Fed subisse a taxa de juros ia ser um Deus nos acuda, e ao contrário, né? Mostrou aí realmente o mercado americano mostrando um pouco de respiro aí, né? Exato.
É que eu acho que, minha opinião, é que o mercado já meio que já estava precificado esses 0,25, né? Então, se começar a ter uma aceleração, porque o pessoal, como o Felipe falou, que a expectativa é subir 2,8, se começar a ter uma expectativa maior e subir mais que 7 vezes, aí de repente pode sofrer um pouquinho a bolsa, né? Mas por enquanto estiver dentro da expectativa, eu acredito que não tenha uma correção tão grande, não. Beleza. E o Ibov, quer mostrar alguma coisa aí, Felipe? Não só mostrar um movimento que foi forte aqui depois do... Da Já fala, abriu né? alta, né, hoje, na verdade, ele deu uma reduzida aqui e já voltou acima aqui, realmente fazendo um cano bonito. O Ibov, vou botar aqui, as bolsas hoje andaram bem parecidas, viu, pessoal, porque acho que elas refletiram mesmo um sentimento comum aí do dia, que foi essa super quarta, como a gente estava falando. O Ibov, ele saiu dessa linha aqui, né, que a gente traçou, na verdade ainda está, né, nessa faixa aqui longa, né, que a gente traçou aqui, tradando aqui nessa faixa, né, entre o 109 e o 115. Foram 3 dias de queda, né, bem fortes aqui. Realmente o mercado está bem volátil, porque as ações oscilam muito, 2%, 3%, sempre candles grandes, né? Então o mercado ainda não está calmo não. Um detalhe em relação aqui, ó, tem uma pergunta em relação, tem duas perguntas na verdade, né? Eu vou só fazer um comentário em relação a esse gráfico do Ibovespa. Percebam como essa região dessa linha tracejada, a linha mais alta, a linha horizontal mais alta, percebam como ele já tocou ali algumas vezes e respeita muito essa região, né? É o 115 ali, né, Felipe? Aqui é o 115. Então, talvez, aí é uma região para a gente começar a entender que, dependendo do movimento que fizer e do cenário macro, caso ela toque a linha do 115, talvez seja um ponto para fazer mais parciais do que entradas, né? Então, é uma região para ficar de olho aí, né? Já testou várias vezes essa região. É uma resistência bem forte aqui. Testou algumas Exatamente. vezes. E tá treinando nessa faixa aqui, como a gente falou, né? Testou algumas vezes isso aí. Um detalhe Isso. importante, né? Juntando aqui as duas perguntas, uma em relação à Selic e outra em relação ao dólar, tem sempre um tripé, né? Que a gente gosta de falar. Qual é o tripé? Bolsa, dólar e juro, né? Tem essas três coisas aqui que são importantes da gente lembrar. Em tese, se as três sobem, alguém está mentindo. A gente brinca dessa forma, né? O que é que acaba acontecendo? Quando a taxa de juro começa a subir, os investimentos em renda fixa começam a ganhar mais atratividade. Então, para que eu vou correr risco comprando ação, que em tese é um negócio mais volátil, né? Por se eu tenho quase 1% na renda fixa isento de risco, né? Então, quando a taxa de juros sobe muito, aqui no país, teoricamente, ela ganha atratividade em detrimento das ações, né? Então, o dinheiro sai da renda variável das ações e vai para a renda fixa, que aí é CDB, Tesouro Selic, etc. Tá? E o dólar acaba tendo um movimento também interessante. Todas as vezes que a gente tem esse aumento da taxa de juro, como a gente falou anteriormente, o gringo entende que naquele país existe uma atratividade maior naquele tipo de investimento de uma forma mais segura. Então entra mais dólar no país quando o juro sobe. Buscando o quê? A rentabilidade da taxa de juro que é mais segura na renda fixa brasileira. Então, se entra mais dólar, o dólar tende a cair. Então, o que é que se espera nesse movimento atual? Taxa de juro. Isso, obviamente, é uma previsão, né, galera? Não tem nenhuma certeza nisso aqui. Mas o que é que tem acontecido, né? A taxa de juros está subindo, consequentemente, o dólar está caindo e, teoricamente, as ações também estão dando uma queda. Por quê? Por conta disso que eu falei. Toda vez que a taxa Selic sobe, ganha atratividade nos investimentos de renda fixa, tá? E aí, por isso a bolsa está caindo. Isso é legal. Isso daí chama ciclo do mercado, né? Ciclo financeiro. Então, qual que é o melhor momento para a gente entrar na renda fixa? É o melhor momento para a gente entrar na bolsa também. E normalmente a renda fixa está lá no alto, tá bom para a gente entrar porque está com bastante taxa, e a bolsa veio caindo porque a renda fixa foi ficando mais atrativa, as pessoas foram tirando o dinheiro da bolsa e colocando na renda fixa, e as ações vêm caindo. Nesse momento é o melhor momento para você entrar nos dois.
Então, na hora que a curva de juros começa a cair e as taxas Selic começam a cair, o pessoal começa a tirar da renda fixa e entrar na bolsa. Então, você já estava posicionado na bolsa, você começa a ganhar aqui. E como você já estava posicionado na renda fixa e você não sai de lá, você garantiu uma taxa um pouquinho mais elevada. Então, é o melhor momento de entrar na bolsa e na renda fixa é exatamente o mesmo tempo. Tem um detalhe. Em Desculpe, relação à taxa, os pré-fixados principalmente, né, os IPCAs, né? Em relação à Selic, você pode manter, né, enquanto ela estiver subindo, tá bom, né? Porque você acompanha diretamente, você sabe qual é, né? Então, você vai seguir, né? Mas justamente, como o Tomboli falou, quando você tem aquela alta, né, por causa da crise, cai tudo, né? Você pode comprar os pré-fixados, os IPCAs, que realmente eles estouram a taxa e depois com a queda, né, o seu tesouro que é mais valorizado do que o que está sendo negociado, que vai ser negociado depois, quando a calmaria aparecer, vai ser uma taxa muito interessante, a galera ganha muito dinheiro, às vezes 50%, 40% nessas operações aí, de renda fixa. Tem um detalhe importante, até mandei um áudio hoje em um grupo que eu participo, falando o seguinte, na minha opinião, tá? Posso estar errado, mas qual é o setor que, com taxa de juro mais alta, como é o caso hoje, está apanhando absurdamente, que caiu aí, a resposta vai ficar muito fácil, mas que caiu 80%, né? Caiu 80% quanto mais a taxa de juros subir, que em tese tem tudo para dar uma porrada para cima. No momento que a taxa de juros, que o Copom disse assim, ó, não vamos mais subir a taxa de juros, ou teoricamente a taxa de juros provavelmente vai começar a cair porque a inflação começou a ceder, o IPCA começou a ceder. Que respondam aqui pra gente qual é, ó, mestre roxo na área aí, qual é o setor que eu tô falando, que na minha opinião se beneficiará muito quando o Copom disser, acho que agora parou a subida da taxa de juros e a gente vai ter até uma queda na próxima reunião, talvez, porque o IPCA está começando a ceder. Coloquem aqui embaixo qual é o varejo, ó, já responderam aqui. Concordo, Otávio. Esse é aluno nosso aí. Ó, Nobre Investidor ainda tá na área aí, meu brother. É isso aí, galera. Magela, exatamente. Eu acho que o varejo aí vai dar uma porrada para cima nesse sentido, mas enquanto tiver esse cenário, eu acho que ele vai sofrer um pouco ainda. Então as puts aí de Via, de Magalu e etc. ainda vão estar sofrendo um pouco. Massa, bacana. Esse é o gráfico de Magalu aqui, pessoal. Você falou aí, eu já coloquei aqui para... E tem uma pergunta também que a gente vai responder no final do programa sobre como sair de uma put de IPTM de Magalu, que muita gente deve estar nessa situação aí, depois desse movimento aí de queda, né, nos últimos dias. Já anotei aqui, a gente vai responder. Tem o Júlio indicando também, Rafa, sim, que fez um movimento também acompanhando, né, corrigindo de acordo com as previsões, né, esse juro de 10 anos americano, então deu essa esticada aqui nos últimos dias e vai acompanhar, né, o que é previsto aí para os próximos anos, meses e anos. Há quem diga, pessoal, outra dica importante aqui, né? Hoje está o programa das dicas. Que esse gráfico que o Felipe está mostrando aí, que é o título americano, com vencimento de 10 anos, é a parte mais... é o coração, é a coluna vertebral ali, a coluna principal dos investimentos no mundo, tá? Quando o mundo está com aversão ao risco, teoricamente, esse título se estressa e a taxa sobe muito, né? Isso em tese, esse aí é um termômetro muito importante de como o mercado está vendo risco no momento, tá? Alguém perguntou sobre o dólar também. O dólar também está nas faixas mínimas aqui, considerando o histórico dele, né? Bora então, pra Disney, pô. Ele está aqui no mesmo patamar de julho do ano passado, né? Bem interessante, uma faixa bem interessante. Saiu de 5,70 para 5,07. Isso é dinheiro estrangeiro, como você falou, entrando, né? Então, tá aí o gráfico do dólar que o pessoal pediu para olhar também. Ó, tem um Insta que acho que foi um story, eu não sei se foi no feed, que o Tombo ele colocou uma vez sobre isso. Perguntaram para ele, eu vou repetir a pergunta, que foi quando é que ele escolhe janela para mandar dólar, para mandar dinheiro para fora, né? Como é que você faz isso, Tombo? Aí explica novamente como é que é a sua dinâmica em relação a isso. Você tenta adivinhar o fundo, não?
Eu não gosto de tentar adivinhar o fundo. A gente nunca sabe como que vai se comportar o dólar. É claro que nem nesse cenário que o Felipe está mostrando ali, que ele está numa região mais de baixa, eu acredito que é um momento melhor para você fazer um aporte um pouquinho maior. Mas como que eu gosto de fazer? Eu gosto de ter uma exposição, diversificar meu patrimônio, então parte dele fica nos Estados Unidos, eu faço aplicações lá. Então como que eu faço? Todos os meses eu mando um pouquinho. Tem vezes que o dólar vai estar mais alto, eu vou pagar um pouquinho mais na taxa. Tem vezes que vai estar mais baixo, eu vou pagar um pouquinho menos na taxa. Só que se você pegar ao longo do tempo, se você ficar esperando, quando o dólar estava R$ 2, a pessoa falava que estava caro. Aí esperou, chegou em 3, esperou, chegou em 4, agora está em 5. Né? Então, assim, o dólar ao longo do prazo, ele só vem subindo. Tem alguns momentos que ele cai, que talvez seja o melhor momento de você fazer um aporte um pouquinho maior. Mas, assim, o histórico, pelo menos, mostra que é uma tendência dele de elevação. Então, por isso que eu faço meus aportes mensais. Exatamente. Se você pegar uma curva, aí vai para o Valberto essa resposta. Se você pegar uma curva, Valberto, num segmento, numa janela temporal maior, você observa que o dólar sempre vai se valorizar em relação ao real. Em alguns momentos isso até pode chegar diferente, mas quando você olha numa janela temporal maior, a tendência do dólar sempre é se valorizar em relação ao real. Então, como a gente não consegue entender quando é o melhor momento, a gente tenta fazer isso periodicamente, igual você compra ação, né? Compra quando tem dinheiro. Então, você vai botando aos poucos para que de modo que você faça um preço médio ali mais interessante, né? Mas realmente, se o dólar bater 4,50, eu vou voltar a falar que eu tenho 2 filhos de 9 meses, né? E aí, aqui em casa estava proibido falar o nome Mickey, Disney, essas coisas, não podia falar. Só falava Beto Carreiro, Hopi Hari, esse parque nacional, né? Porque dólar realmente não podia nem comentar negócio de Universal Studio, não sei o que, isso não existe. Agora que eles vão começar, se bater 4,50, eu vou começar, olha, meu filho, isso aqui é o Mickey, eu vou começar a mostrar para ele. Porque até um dólar de 6 conto, meu amigo, não dá para levar 2 guri para os Estados Unidos, não. Não dá mesmo, é muito caro. E aí, vamos lá para a venda coberta? Vamos lá. Galera, a gente pensou hoje o seguinte, né? Como eu estava comentando aqui com vocês no início, o Panela das Opções, a gente tenta bater esse papo aí para você que está voltando do trabalho, no carro, vai ouvindo essa história tipo fechamento de mercado, né? Mas a ideia é falar sobre opções. Então, a gente do meio para o final é só isso, né? Então, a gente comentou, a gente teve a ideia de começar a comentar com vocês como a gente começou, né? Qual foi o caminho que a gente trilhou até chegar onde a gente está. E a primeira operação básica, que acho que é a mãe de todas as outras, no mercado de opções, provavelmente é a venda coberta. Foi assim que os 3 começaram, e é assim que a gente quer comentar com vocês. Vai falar hoje sobre o que é a venda coberta. Aí a gente no próximo programa vai acrescentar uma venda de put, depois a gente vai acrescentar uma trava, depois a gente vai acrescentar um monte de outras coisas, de modo que a gente vai criar e construir conhecimento aqui com vocês. Se você faz venda coberta, essa Extreme que o Nilton comentou aqui, mas se você já faz uma venda coberta elementar, comenta aqui com a gente como é que você escolhe o strike que você vai vender a sua call, né? Há quanto tempo você já faz, se você já passou um sufoco, quais são os papéis que você faz. Vão comentando aqui, tá? Eu vou puxar a discussão com os caras, a gente vai limitar aqui a discussão ao Brasil, tá, galera? Para tentar ficar mais simples nesse tempo mais curto aqui. Mas comentem aqui, galera, se vocês fazem venda coberta ou não. Ô, Rafa, posso fazer um comentário da primeira vez? Assim, Claro. quando você começou a comentar, eu lembrei da primeira vez, assim, as minhas primeiras estruturadas foram lançamento coberto, tudo. Mas a primeira vez que eu mexi com opções, eu não sabia nem o que era call, nem o que era put, sabia nada. Vou contar, sabia nem como funcionava. E aí eu lembro que a gente tava numa roda de amigos e um amigo meu falou assim, vamos comprar call de Petro. Nem sabia o que era. Vamos lá, e todo mundo juntou R$ 500, que na época era muito dinheiro para mim, e a gente colocou R$ 500 cada um, deu para ele, e ele aplicou, ele comprou tudo numa call que valia 1 centavo. E ia vencer assim, eu não lembro exatamente o dia, era, por exemplo, uma quarta-feira, ia vencer na segunda, que na época vencia na segunda, né? Sim. Só que negociava até sexta. Aí a gente comprou por 1 centavo, e ele falou, a Petrobras vai subir, vai para 2, a gente vai dobrar nosso patrimônio de um dia para o outro e vamos sair super felizes. Claro que deu errado e perdi tudo, né? Galera, esse é o primeiro recado, tá? Tentem não transformar em game, né?
não são opções binárias, que a galera às vezes fala, né? Opções que a gente fala não tem nada a ver com opção binária. Não é game, não é aposta, então tem um racional por trás do que a gente fala. E aí eu queria puxar essa discussão com vocês aí, né? Vocês fazem operações de venda coberta com todos os papéis que vocês têm na carteira, ou vocês têm ações que vocês não negociam opções? Ou vocês, por exemplo, pensam o seguinte, cara, eu gosto de comprar blue chip porque nelas eu negocio opção. Ou você pensaria, eu vou comprar, sei lá, Transmissão Paulista, que não tem liquidez com opções, porque é uma boa ação, ou vocês preferem comprar só ações que têm negociação com opções? Eu Cara, particular... Vai lá, atualmente, Fê. assim, no Brasil, a minha fatia do Brasil é bem pequena, assim, eu dou preferência muito às ações com opções, né? Só trabalho com opções, né? Com ações com opções, né? Que tem liquidez de opções. Então, eu uso minha carteira diretamente para isso, porque eu acho que é uma forma de rentabilizar. E eu trato o Brasil de uma forma especulativa mesmo, né? Assim como o mercado em geral trata. Então, eu uso bastante opções e para mexer com opções tem que ter liquidez, né? Senão você não consegue fazer muita coisa. E lançamento coberto, atualmente, eu uso em todas as opções que eu tenho, todas as ações que eu tenho, né? E, assim, quando eu descobri a venda coberta, para mim, foi um... Quando você entra no mundo das opções, né? Você acaba vendo outro mercado, né? Então, e a venda coberta, para mim, foi um estalo assim muito grande porque é uma coisa mais palpável, né? Que você começa ali, você começar a se identificar com o mercado, entender mesmo, porque opções é meio árido mesmo, mas quando você vê na prática acontecendo, você vê um book, você vê às vezes um exercício, né? Que às vezes acontece, você traça bem e para mim foi muito bom quando eu comecei com venda coberta. E eu acho que todo mundo deve começar com essa operação. E aí, Tomboli, como é que foi você, meu velho? Eu também, o meu é bem parecido com o Felipe. Eu só tenho uma ação que eu não tenho opção, mas é uma ação que eu carrego há muito tempo, que é Coteminas. Está lá parada, mas agora já faz um tempo que eu só negocio ações que têm opções e eu faço lançamento coberto de todas. Porque eu acho que é Tá. uma rentabilidade muito boa para você fazer todos os meses ali, uma grana recorrente sem esforço, vamos dizer assim. Então, uma palavra que você falou, uma expressão que você falou aí, pessoal, que eu acho que é o que norteia a venda coberta é renda recorrente, tá? Eu tenho uma concepção de que patrimônio não paga boleto. Eu sempre falo isso, patrimônio não paga boleto. Mas por quê? Porque se você só consegue pagar boleto com patrimônio se você liquidar o patrimônio. No caso da venda coberta, ela permite que você pague seus boletos, porque você tem o patrimônio, que é a ação, e baseado na presença da ação na sua carteira, você vai fazer o lançamento de uma call. Ou seja, você aceita entregar aquelas ações de um determinado strike, e aí você recebe um prêmio por isso. É esse prêmio que a gente quer quando a gente negocia a opção, tá? Uma dúvida que eu tenho, eu até conversei, até tive o prazer de gravar essa aula lá no Master do mestre Luiz Fernando Roxo aí. Falei sobre lançamento coberto para ele, tá lá gravado lá no Master. E aí, eu estava comentando como é que eu faço na prática, né? E aí eu queria perguntar para vocês isso. Vocês fazem, a gente já definiu que os três são unânimes nisso, a gente normalmente tem ações que a gente negocia opções, basta. Vocês negociam 100% das calls em 100% das opções? Por exemplo, eu tenho 1 quilo de vale, vocês vendem 1 quilo de call, ou vocês fazem um lançamento coberto parcial, porque é uma grande frustração de quem vende call, é quando o mercado sobe muito, né, cara? E vale gosta de fazer isso, né? Então você trava a sua alta do seu ativo, né? Então, alguns colegas eles fazem a venda coberta 100%, né? Eles vendem o tanto que tem. Ó, eu assisti a sua aula do... bacana, Valber. Obrigado, cara. Obrigado. E a ideia eu tenho feito um lançamento coberto parcial. Eu tenho vendido um lote de 70% da minha posição. Eu estou tentando abrir aqui o meu UpLab, mas acho que talvez seja a internet que não está tão legal. Por quê? Porque você continua tendo uma certa surfa um pouco a alta, entendeu? Então, se eu tenho 1 quilo de Petro, eu lanço 70%. Eu lanço 700 calls e deixo 300 sem vender, entendeu? É um insight interessante que eu faço. Como é que vocês fazem na prática isso, galera? Eu faço de tudo. Eu não faço parcial, não. Eu faço sempre integral. Porque eu acabo não... Eu não sinto, eu não tenho... Eu falo que eu não tenho apego por nenhuma ação. Então, se eu entregar ela,
tá bom, porque geralmente eu só faço a venda da call acima do meu preço médio. Então, assim, eu só deixo de ganhar, eu não perco, né? Então, assim, deixar de ganhar também não vejo tanto problema. Para mim, me sobra dinheiro, liquidez, para eu fazer uma análise gráfica, achar um papel que esteja num suporte ali, para eu poder comprar aquele papel e começar a fazer lançamento descoberto de novo. Então, assim, para mim, eu vejo como uma oportunidade. Eu ser exercido em entregar as ações, eu vejo como uma oportunidade para eu me expor de maneira diferente no mercado. Para algumas pessoas, as ações da carteira histórica eles não querem, ou seja, por causa do IR, ou por conta, enfim, não querem perder o papel, eles acabam tendo um certo desconforto de não entregar, entendeu? As ações. Aí a gente acabou parametrizando aqui nas estratégias do Turbine, né, nos cursos que a gente vai acaba fazendo, de vender parcial, né? Eu tenho feito 70% da posição, porque aí eu não tenho essa frustração. Porque o que acabou acontecendo? Se eu ficar muito dentro do dinheiro nessa call que a gente vendeu, eu posso utilizar aquelas 300, nesse exemplo de 1 quilo, aquelas 300, por exemplo, para vender lá no lugar certo, pegar essa grana e ajudar a subir um pouco as outras 700, entendeu? Eu tenho alguma margem de manobra. Então, eu tenho feito desse jeito. Estou tentando abrir aqui o gráfico de payoff para ficar mais legal, mas não, infelizmente não está indo. Filipão, como é que você faz, meu velho? Rafa, eu uso em todas as ações, né, como eu falei. E eu estava lembrando aqui também, às vezes, como a gente lembra, né, que a venda coberta ela pode ser um limitador de alta, né, da alta do papel, porque só para conceituar, né, todo mundo que está acompanhando a gente sabe o que é uma venda coberta, mas é quando você vende, né, você estabelece um preço limite ali, que se ele bater naquele strike, no vencimento, você tem que entregar aquele determinado lote de ações. Então, se você comprou, por exemplo, Petrobras a 25, você estabeleceu que você vai entregar as ações, se ela bater 30 no vencimento, ou seja, você vende uma call de 30, né, naquele vencimento, se bater e você não renegociar a opção, você acaba tendo que entregar. Eu lembrei de uma situação, Rafa, muito interessante, que o pessoal acaba lembrando apenas da alta que você acaba perdendo no papel, né? Mas acontece que, às vezes, a venda coberta pode servir como uma proteção para você também. E aconteceu comigo lá em junho e julho, né? Eu estava com muita venda coberta, acabou que várias deram um exercício, e eu acabei vendendo as ações, né? Entregando, vendendo não, entregando. Você não vende, né? Você acaba entregando. Recebendo o prêmio, lógico. Mas, assim, o que acontece é que o mercado desabou depois, né? Então, talvez, se estivesse num topo, você não venderia as ações e acabaria perdendo, né? As ações cairiam depois. Então, acabou que exerceu, né? Deu exercício, eu acabei entregando na alta lá, depois caiu tudo. E, às vezes, acontece como se fosse uma proteção. Da mesma forma, a venda da put, a gente vai falar outro dia aí, também pode ser um benefício também nesse aspecto para o investidor. Ó, interessante isso, né? Eu tava vendo aqui umas questões, eu vou já responder as perguntas de vocês, mas antes, para contextualizar, então, eu queria fazer uma pergunta para os caras o seguinte: como vocês escolhem o strike para vocês venderem ou fazer o lançamento coberto de uma ação? Ô, Tom, você estava botando o gráfico aí de payoff. Felipe, você está com o MATLAB aberto? Pronto, perfeito, ó. Tomboli está mostrando um gráfico, que esse gráfico é um gráfico de payoff seguinte. Tomboli, tira pra gente a opção que você vendeu. Deixa só a ação. Feito aqui. Então, ó, isso, perfeito. Vejam aí, pessoal, que a gente tem uma coisa óbvia, né? Quando a ação sobe, você ganha, quando a ação cai, você perde. Quando você vende uma call, venda aí a call, meu parceiro. Quando você vende a call, você limita, aí, ó, você limita a sua alta àquele pedaço ali do gráfico. Por quê? Exatamente. Por quê? Porque você, nesse contrato que você vendeu, você está obrigado, você vai rolar, claramente, etc., mas em tese você se obriga a entregar suas ações naquele strike que você acordou. Então, se a ação subir mais, você não está ganhando mais. Aí agora, Tomboli, se você botar 1 quilo, vende só 700. Tá, deixa eu ajustar a quantidade aqui. Isso, perfeito. Ó, Então percebam, pessoal. Olha lá, ó. 700. Quando você coloca 700, ó, você percebe que você tem uma certa inclinação ainda das 300 ações que tem livre na carteira para subir. Então, por que eu parametrizei isso? Não quer dizer que esteja certo ou errado. É uma forma que eu entendi que eu me sinto melhor. Como é que eu acho bacana fazer isso? Porque eu não fico com aquela frustração de perder uma alta,
mas eu garanto o pagamento dos meus boletos, tendo em vista que eu gero uma renda mensal recorrente. Se o mercado cair, eu ganhei, se o mercado ficar congesto, eu ganhei, se o mercado subir, eu acabo ganhando também, porque eu deixei um percentual de 30% da carteira livre para surfar alta. Mas é apenas uma forma de fazer. Tem colegas que fazem 100% como os meninos falaram. Massa. E como é que vocês escolhem? Eu gosto Qual vender? praticamente, fazendo um resumo, eu gosto de fazer a venda somente se eu tiver conseguindo um strike acima do meu preço médio, porque no último caso, se a ação disparar, eu entrego a ação, mas pelo menos eu saio no lucro com a ação, né? E no lucro da operação como um todo. Eu gosto de tentar procurar o delta 30 para vender. Então, acho que é um delta bom. Acho que é muito acima disso. Você abre mão de VEC, que é taxa, e muito abaixo disso você começa a ficar muito arriscado em entregar o ativo. Então, ali, delta 30, 30 e poucos. Mas uma coisa que eu gosto de ver, porque, assim, teoricamente, quanto maior a vol, melhor é o lançamento coberto, porque maior é a taxa que você está recebendo. Porém, normalmente o mercado, para você conseguir vender acima do seu preço médio, se é uma ação que você já está carregando, se você acabou de comprar, não. Mas se é uma ação que você já está carregando há algum tempo, à medida que a ação vem subindo, a vol tende a vir caindo. Então você vai começar a vender essas calls, mas com uma volatilidade baixa, com uma taxa cada vez mais baixa. E eu defini um parâmetro para mim. Eu gosto de uma taxa de 1,5. Então, por exemplo, se a vol cai bastante, se eu vou vender uma call no delta 30 e ela não me pagar uma taxa de 1,5, eu acabo não fazendo, esperando dar uma corrigidinha, alguma coisa assim, esperando conseguir pelo menos essa taxa. Uma taxa que eu particularmente gosto. Só para traduzir para a galera, por exemplo, se a ação custa R$ 100, você procura, por exemplo, se o Delta 30 estiver te pagando 1,5% disso aí, que daria 1,50. isso, aí você aceita vender. Senão, você, teoricamente, dá uma segurada. Exato. Como eu não faço parcial, eu faço total, se eu estiver recebendo uma taxa muito pequena, e às vezes o papel sobe, passa, eu tenho que entregar meus ativos, eu vou ganhar na ação, mas eu não vou ter conseguido uma taxa tão grande. Quando Entendi. eu defino uma taxa de 1,5, mesmo que a ação subiu, eu vou ganhar a valorização da ação e vou ganhar mais 1,5 de taxa, né? Filipão, você faz como, meu velho? Então, eu cobro uma taxa mais elevada ainda. Eu ainda boto mais para cima assim a taxa, 2,5%, 3% às vezes. Eu gosto de trabalhar com ações que têm bastante volatilidade. Então, eu geralmente abro mão desse risco, né, que o Tombori falou, que não é um risco que geralmente a gente coloca sempre acima do nosso preço médio, e aceitando em contrapartida uma taxa maior. E depende do mercado, como o Tombori falou, depende dos movimentos que a ação faz. Eu gosto de vender em um determinado momento específico também, quando ela está perto de resistências, então após grandes movimentos de alta, são os melhores momentos para você fazer. E eu sempre coloco uma taxa ali de 3, 2,5%, dependendo do papel. Na minha prática, pessoal, como é que eu faço? Veja como é interessante, né? Três caras que ensinam opções e têm visões semelhantes, mas tem pequenos pontos. Por isso que eu acho que vai ser legal esse bate-papo sempre, que a gente vai aprendendo até os três aqui, pegando um macete um do outro, né? Então, como é que eu faço, né? Como às vezes eu gosto de trazer para os alunos esse ponto, a gente já vai falar sobre a sua dúvida, Otávio. Mas como eu gosto de trazer isso de uma forma muito simples e repetitiva e que não demanda, às vezes, uma análise tão elaborada como a que vocês comentaram, a gente faz isso recorrentemente, eu acabo fazendo uma coisa que eu percebi que na literatura é meio que clássico, assim. Tem um trabalho que estou tentando, eu iniciei o computador aqui, ver se vai rolar. É um trabalho que foi feito numa série histórica de 30 anos na Bolsa de Chicago, tá? Onde mais negocia-se opções do mundo, e eles compararam a rentabilidade de carteiras onde tinham várias possibilidades de negociações, e a que mais foi lucrativa no longo de 30 anos foi comprar o índice, o SPX, e vender uma call no Delta 30. Isso foi o que mais ganhou, tá? E em segundo lugar foi simplesmente comprar o SPX. Comprar pozinho, comprar a Red, comprar não sei o que, comprar não sei o que, não foi um dos melhores. O melhor de todos foi comprar o índice ou comprar a ação e vender uma call Delta 30. Foi isso que o trabalho concluiu. É isso que eu faço, tá? Agora, é óbvio que, por exemplo, hoje um aluno me ligou, falou assim, Rafa, vou vender minha call de Magalu.
tava ganhando, sei lá, pouquíssimos centavos. Falei, bicho, tu não vai ficar rico por isso, vai ter dor de cabeça se esse negócio subir. Então, a gente também pondera, né? Observa o percentual que você vai ganhar, né? Eu busco pelo menos 1,5% na call, porque eu acho que já está bem bacana, né? Quando você traz para um percentual maior, você acaba ficando com um lastro muito pequeno. Mas na minha prática, eu coloco o delta 30 e vendo 70% da posição. Esse é um ponto importante, tá? A galera comentou o seguinte: vocês escolhem a venda. Então a gente já comentou que a gente começou fazendo é, é, venda coberta, que a gente vende no Delta 30, eu faço o lançamento parcial, os caras fazem lançamento total, o Tomboli e o Felipe olham também a questão da valorização. Vocês escolhem vender no vencimento atual ou no vencimento em sequência? Como é que vocês escolhem isso? Eu sempre tento vender próximo de 35 dias. Então, e desmonto com 10. Então tá chegando perto dos 10 dias, eu fecho e monto de novo perto de 35. Porque é um momento que eu, né, pela curva do teta, que é a outra grega que a gente falou do rua, agora falando do teta, né? É uma grega que, quando vai passando o tempo, ela tem pouca influência, mas perto do vencimento ela começa a acelerar. Então, você vendendo muito longa, você não vai ganhar tanto dinheiro com o teta, porque ele vai estar muito pequeno. Então, eu gosto de vender perto de 35, porque passando ali uns 10, 12 dias, ele já começa a acelerar um pouco essa valorização pelo teta. E aí, Felipe, você faz como, meu velho? Eu também, eu uso entre 30 e 35 dias, é um período para você pegar uma taxa boa, e não fica tão curta também, você aproveita bastante o teto, e saindo antes também, né? Geralmente eu coloco entre 80% e 85% do valor da taxa, né? Para poder sair. No meu caso, como é que eu divido isso? Se ainda faltam 15 dias, ou melhor, o 15 dias para mim é o ponto de partida, assim, tá? Se já faltam menos que 15 dias para o vencimento acabar, é óbvio que eu não vou nesse vencimento agora, porque o VE já foi todo corroído, né? A gente vende VE. Aí eu vendo para a próxima série que bate mais ou menos o que os caras estão dizendo. Mas se for no iníciozinho da série, eu ainda vendo para o mesmo exercício. Eu acabo fazendo isso, tá? E eu acabo não saindo da operação com percentual de ganho, como o Felipe disse, porque eu vou necessariamente ficar rolando isso, tá? Então, quando chega próximo ao 10º dia, assim, a partir do 10º dia, que é onde o teta acelera a corrosão do prêmio, eu recompro e vendo a próxima, recompro e vendo a próxima, recompro e vendo a próxima, que é a tal da rolagem, e eu vou fazendo essa rolagem de forma positiva, né? Porque aí eu consigo embolsar os prêmios em sequência, tá? Aqui no finalzinho da live eu vou dar uma dica para a galera que tá com medo de vender call abaixo do preço médio, tá? Eu vou falar como é que eu faço isso, como é que eu resolvo isso. Beleza? Deixa eu ver se tem mais. Vocês viram mais alguma pergunta aí que a gente não comentou? Só de André, que era sobre a put Deep in the Money, né? A DITM, né? De Magalu, que está sem liquidez. Não tem o que fazer, né? Tem que assumir o papel, é o pior que pode acontecer. Provavelmente você já se preparou para isso. E aí, quando o papel der uma subidinha assim, ou então estabilizar, você já pode começar a fazer venda coberta para poder abater o preço médio da sua ação. É a Tem um minha dica detalhe. aí. E isso é fato. Tá tendo porque, veja, você pode até rolar essa opção, tá? Como é que você pode fazer isso? Calcula o VI da opção. Então, se você tá no strike, o papel tá no strike, o papel tá no 5, e sua call tá no 20, o VI é 15. Tenta comprar ela por R$ 15, vai pagar caro, e vende a próxima no mesmo strike e vai ter um pequeno prejuízo aí, porque call muito dentro put muito dentro do dinheiro, você vai acabar pagando. Então, digamos que você vai comprar por R$ 15 essa sua put e vai vender uma outra por R$ 14,90. Vai ter um prejuízo de 10 centavos e empurra isso aí pro mês que vem. Ou então, meu velho, tá no inferno, abraça o capeta. Tá no inferno, abraça. Ou então joga isso para outro papel, né? Pega esse problema aí, eu ia falar um palavrão agora, pega esse problema aí e joga para outro papel, né? Ou deixa de ser parcialmente. Se tem 1 quilo, deixa de ser 100, rola 900 e vai fazendo isso até tentar diluir, né? Uma coisa que eu gosto também, só para quando não tem liquidez, se você tiver um robô que você consegue garantir o spread, do que você fixar, por exemplo, nesse exemplo do Rafa, em R$ 15 e tentar vender outra, se você conseguir um spread lá de 10 centavos, por exemplo, então você vai comprar uma e vender a outra e vai pagar 10 centavos. E aí eu deixo essa ordem lá,
fixa. Então, todos os dias de manhã, às 10 horas da manhã, o robô manda a ordem e fica lá o dia inteiro. Aí ele fecha, no outro Cara, dia ele abre de novo e fica lá. Se sair, saiu. Se não saiu, hoje eu assim. rolei uma put de Magalu com um aluno na mentoria no Strike 24, tá? Vai sair, mesmo que não tenha liquidez. Bota o VI e vai subindo a ordem que uma hora sai. Depois você bota o VI para vender as suas da série seguinte e vai baixando a hora que uma hora sai. Vai ter um expresso, vai pagar aí uns 10 centavos, 15 centavos, mas sai. Isso eu vejo um negócio que muitas pessoas fazem isso. Eles olham assim, não tem liquidez. Eu olhei o book e não tem liquidez. Mas tenta, calcula lá o preço que deveria ser a opção e joga a ordem. E vem mexendo. Tem hora que sai, sim. Tem um robozinho lá. Se for, eu nunca não rolei por dentro do dinheiro, o que for. Pode fazer lá que você vai sair, cara. Bota o VI e vai subindo até comprar. Comprou, pronto, acabou. Aí você vai botar o VI na que você vai vender e vai descendo até que sai. Vai pagar um pouquinho, mas sai. Beleza? Ó, como já está finalizando, eu vou dar só essa dica que eu comento em relação a quando a galera tá com preço médio abaixo para não vender call, né? Eu vendo a trava de baixa com call. Como é que eu faço isso? Né? Porque o que eu quero é a remuneração, né? O uísque da criança no mês, tá? Então o que é que eu quero? Eu preciso gerar uma renda mensal recorrente com aquele papel. O que é que eu faço, pessoal? Vamos dar um exemplo grosseiro aqui, que a live já está no finalzinho. Essa acho que é a informação mais importante, talvez, da live. Caramba, será que tá me vendo aí, Felipe? Tô sim. Então vamos lá. Vamos imaginar aqui uma coisa esdrúxula, exemplo esdrúxulo. Corona Crash. Petrobras caiu de 30 para 10. Pá. Aí eu vou vender minha call no Delta 30, que seria mais ou menos no Strike 12. Estou dando exemplos grosseiros aqui. Corre-se o risco do papel voltar para o 30 e você ficar travado aqui no 12 agora. E aí, como é que você resolveria isso? Veja, mas se você quem vendeu a call no 12, no Strike 12, pensou o seguinte, poxa, se continuar caindo, eu ganho. Se ficar parado, eu ganho também. Se subir pouco, eu ganho também. Eu só perco se explodir. Mas pode explodir. Então entenda, como é que eu faço essa venda? Eu vendo a call do Strike 12 e compro a call do Strike 13, por exemplo, ou 14, por exemplo. Tá? Na hora que eu faço isso, eu vou botar o Strike 13 para ficar didático, exemplo. Então o papel caiu do 30 para o 10, eu vou vender minha call no Delta 30 no Strike 12, tá? E eu vou comprar a call no Strike 13. Eu vou ganhar, isso é uma trava de baixa com call, que tem um spread de R$1. Aí o que é que vai acontecer? O papel voltou lá para o 30. O que é que eu faço? Eu vendo a call do 29 ou do 30, que vai estar me pagando R$1. Eu pego esse R$1 e fecho a trava aqui de baixo. E aí eu imediatamente fechei a trava e voltei lá para cima para o game. Tá? Então, toda vez que eu vou vender abaixo do meu preço médio, a call, eu vendo, mas eu faço uma trava de baixa. Eu ganho menos o prêmio, mas se continuar caindo, eu ganho. Tá? Se continuar caindo, eu ganho. E se subir, o que é que eu faço? Eu vendo uma call que paga o spread da trava e eu saio da trava sem pagar. É isso. Vamos finalizando, né? Senão a live cai aqui. Beleza, galera. Bacana. Hoje foi massa, viu? Foi bom, foi bacana. Dizer que a live vai ficar gravada, eu vou gravar aqui no Instagram e também no nosso canal no YouTube. Se você não segue a gente ainda no YouTube, é só colocar lá a panela das opções, tem vários vídeos lá, vários cortes, várias operações. Tá certo? Galera, um abraço, viu? Bacana. Sigam a gente nas redes sociais, mandem direct, vamos interagir, tamo junto. Valeu. Beleza, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, tchau.